pegue nas suas mãos a sua Bíblia Sagrada, se você tiver aí contigo, e abra comigo em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 18, tá? A palavra de Deus diz assim, olha: livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 18. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Então, Zacarias capítulo 1, versículo 18. É esta visão que Zacarias tem. Ele vai olhar para o céu e vai ver 4 chifres, né? 4 chifres. E Deus vai mostrar ele no céu. E ele pergunta: Senhor, o que são esses chifres? O que é isso? Deus vai dizer para ele: isso aí são os chifres das nações que se levantaram contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém, para os dispersar, né? São os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E logo depois, em seguida, o profeta vai continuar olhando e vai ver agora 4 ferreiros. Ele vai perguntar: o que esses homens vieram fazer, Senhor? Deus vai falar: ó, esses aí vieram amedrontar os chifres, que vieram para dispersar, para humilhar a terra de Judá. Esses ferreiros vieram para amedrontá-los e para derrubar os chifres das nações que dispersaram Israel, dispersaram Judá. Muito bem, queridos. Você, eu, nós, quando lemos a palavra de Deus, as profecias, nós sempre temos que ter em mente que o centro da palavra, o centro da mensagem, do texto, das profecias, é sempre o povo de Israel. É sempre a nação judaica, sempre a nação de Israel. Todas as profecias são endereçadas, mesmo que seja para outras nações, mas com o intuito de atingir o povo de Israel. Porque o povo de Israel é o centro das profecias, porque eles são o povo de Deus. Deles veio o Cristo, o Salvador, né? Então sempre Deus vai estar falando sobre Israel. No Velho Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia continua falando de Israel, mas agora entra no cenário também a igreja, né? Mas no Antigo Testamento, sempre Israel. Então esta visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros tem a ver com a nação de Israel. Os chifres, diz a palavra, são os chifres das nações que dispersaram Israel, dispersaram Judá e Jerusalém. E os ferreiros vieram para amedrontar e para afugentar esses chifres que vieram para dispersar Israel e Judá. Queridos, na palavra de Deus, né, é comum Deus usar símbolos, né? Deus ele nunca fala diretamente, abertamente, quando usa o profeta,
para falar à nação de Israel, ele não fala diretamente, abertamente, mas ele fala por meio de símbolos, né? Ele fala por meio de alegorias. E os profetas já estavam bem inteirados sobre símbolos, né? Sobre essas alegorias. Foi assim com Daniel, Jeremias, Ezequiel, Oséias, né? Deus sempre se utilizava de alegorias, de símbolos. E esses 4 chifres e esses 4 ferreiros também são símbolos. Símbolos de nações que se levantaram contra Israel, né? A própria palavra diz. Esses chifres são os chifres das nações que se levantaram para dispersar Israel, Judá e Jerusalém. Então, por que Deus fazia isso? Porque Deus queria que o seu povo buscasse o entendimento. Deus queria que o seu povo buscasse o entendimento nele, né? Deus não queria dar as coisas mastigadas para o povo de Israel. Hoje também é a mesma coisa. Deus não entrega as coisas mastigadas para a pessoa. Deus quer que a pessoa busque. Deus quer que a pessoa vá ao encontro, né? E desta maneira Deus se utilizou desses símbolos. Primeiro, os 4 chifres. O que são os chifres? Nas profecias, chifres são símbolos de poder, são símbolos de governo, né? São símbolos de reis. Então, normalmente, quando a Bíblia vai se referir a um rei de alguma nação, a Bíblia usa a figura de um chifre. Foi assim lá em Daniel 8, né? Quando Deus vai falar da ascensão da Grécia para derrubar o império da Pérsia, Deus vai usar animais e vai usar os chifres como símbolo do poder desses animais. O animal, no caso, numa profecia, um animal é um reino, é um império. E o chifre do animal é o rei que está governando o império naquele momento, naquele instante em que a profecia é revelada. Então, quando Deus está mostrando aqui para Zacarias 4 chifres, ele está falando de 4 reinos, de 4 reis, de 4 impérios que se levantaram contra Israel, Judá e Jerusalém para os dispersar, para perseguir, para humilhar o povo de Israel. Você compreende ou não? A palavra diz: os 4 chifres são os chifres das nações que vieram dispersar Israel, Judá e Jerusalém. Então, o povo de Israel, ao longo dos anos, ao longo da história, foi um povo que esteve sob domínio de outros povos, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Originalmente, o povo de Israel era para ser um canal, preste atenção nisso, o povo de Israel era para ser um canal para levar as nações a se aproximar de Deus. O povo de Israel era para ser um canal para levar as nações para mais perto de Deus, mais próxima de Deus. Mas Israel falhou nisso. Israel pecou. Israel não obedeceu. O povo de Israel não foi fiel à palavra, não foi fiel aos mandamentos, não foi fiel às coisas que Deus ordenou que os judeus fizessem, né? Por causa disso, as coisas acabaram se invertendo. O que aconteceu? Então, agora Deus está usando as nações para trazer Israel para perto dele.
Veja como que se inverteu, né? O povo de Israel, que era para ser um canal para aproximar as nações de Deus, agora as nações pagãs é que estão sendo um canal, um instrumento de Deus para fazer com que o povo de Israel se aproxime dele. Como que Deus faz isso? Levantando uma nação pagã, uma nação ímpia, para castigar o povo, para atribular o povo, para dispersar o povo, para que desta maneira o povo de Israel se arrependa, se converta e se chegue até a ele. Este processo, Deus está trabalhando nisso desde o Egito. Desde a escravidão no Egito, que Deus está trabalhando esse processo de usar as nações contra Israel, para Israel se converter os seus maus caminhos e se encontrar com ele. E isto vai acontecer no período da tribulação. Eu trouxe esta mensagem, esse estudo de Zacarias 1, porque com o estudo de Zacarias 1, fica mais fácil a compreensão das profecias, até mesmo as de Apocalipse. Você compreender bem esta profecia de Zacarias capítulo 1, você vai compreender as demais profecias e até o livro de Apocalipse. Por quê? Porque nesta profecia de Zacarias capítulo 1, Deus revela que 8 nações têm que se levantar contra o povo de Israel, dispersar o povo de Israel, atribular e perseguir o povo de Israel, para que ao fim deste processo a nação de Israel se volte para o Senhor. O que vai acontecer na grande tribulação, no limiar da segunda vinda do Senhor Jesus. Certo? Por que eu falo isto, né? Que Deus levantou as nações para perseguir e para dispersar o povo de Israel, a fim de aproximar o povo de Israel dele. Porque isto começou desde o Egito, né? Se você for ver aqui a palavra Zacarias capítulo 1, você vai ver que esta visão que foi dada a Zacarias foi dada aqui, ó. Você vai ver que Zacarias vai falar assim no início do capítulo aqui, ó. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ou seja, então as profecias que foram reveladas a Zacarias foram dadas no período do rei Dario, ou seja, no período persa. Se você é um amante da história de Israel, se você conhece, acompanha a história do povo de Israel, você sabe que Israel passou por alguns reinos, né? Foi província de alguns reinos. Aqui no período do profeta Zacarias, Israel está sob domínio dos persas, certo? Sob domínio dos persas. Mas é só você contar. Antes do período persa, Israel esteve sob domínio dos babilônios, né? Dos babilônios, Nabucodonosor. Antes dos babilônios, Israel esteve sob domínio dos assírios. O reino do norte caiu para a Síria. E antes do domínio assírio, Israel esteve sob domínio egípcio, certo? Na escravidão do Egito. Então você vê que você conta aí da Pérsia para trás, já 4, né? Já tem 4 reinos aí que dominaram, tiveram domínio sobre as terras de Israel. Então é disso que Deus está falando. Deus está falando de reinos que tiveram domínio sobre o povo de Israel ao longo da história. Como que isso começou? Quando Deus, eu vou dar um resumo breve aqui da história de Israel.
Deus chamou Abraão e lhe fez promessas. Prometeu lhe dar um filho, e esse filho se tornaria uma grande nação, e mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele iria mostrar. Abraão obedeceu e chegou em Canaã. Ali em Canaã, Deus falou a Abraão: eu vou dar esta terra aqui para os seus descendentes. Eles vão ser donos disso aqui. E Abraão creu. Então nasceu seu filho Isaque, depois nasceu Jacó, as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel. E venderam José para o Egito, né? Você conhece a palavra? Venderam José para o Egito. José foi escravo, foi preso, mas depois Deus exaltou ele se tornou governador do Egito. E ele foi muito sábio, Deus deu sabedoria, ele criou lá os armazéns para depósito de alimentos, para enfrentar o período de fome. E houve fome em toda aquela região, e diz a palavra que os israelitas foram ao Egito comprar alimento, e ali no Egito, os irmãos de José reconheceram José, José se fez reconhecer, e diz a palavra que José então pediu ao faraó autorização para que os seus irmãos, seu pai, sua casa, morassem no Egito. A Bíblia fala que o faraó gostava muito de José, amava José e deu essa permissão, escolheu uma boa terra, a terra de Gósen, para os filhos de Israel habitarem ali. Diz a palavra que Jacó, seus filhos e toda a sua casa, cerca de 70 pessoas, partiram para o Egito e foram morar no Egito com José. Então assim começa a história do povo de Israel no Egito. Eles foram para o Egito por um pedido de José, porque o faraó era um faraó bom, gostava de José, e autorizou que o povo de Israel fosse morar no Egito. Só que diz a palavra que toda aquela geração passou. Morreu José, morreu Jacó, morreu as tribos, e aquele faraó que gostava de José e dos israelitas também morreu. Diz a palavra que nasceu um outro faraó ruim de coração, malvado. E este faraó ruim começou a perceber que o povo de Israel crescia, o povo de Israel se multiplicava. Então ele teve uma intenção no coração de aniquilar os israelitas, de parar o crescimento de Israel. Então o que ele fez? Ele ordenou a matança de todos os primogênitos. Toda criança que nascesse do sexo masculino tinha que morrer, para que o povo de Israel parasse de crescer. Por quê? Porque ele acreditava que se o povo de Israel continuasse crescendo, os israelitas continuassem crescendo, poderiam tomar conta do Egito, poderiam assumir o controle do Egito. E ele, com medo disso, ele ordenou a matança de todos os primogênitos. É nesse cenário que nasce quem? Moisés. A palavra de Deus diz que a mãe de Moisés, ordenou que escondesse o menino no rio Nilo, um cesto. Ali diz a palavra que a filha do faraó, que estava naquele momento ali, encontrou aquele cesto, se agradou da criança e quis criar a criança como seu próprio filho. Ou seja, Moisés agora estava sendo criado na corte do faraó como um príncipe, como até um futuro herdeiro do reino do Egito. Então é nesse, só para você compreender o cenário, em que nasce Moisés. A essa altura, o povo de Israel já era escravo. O faraó reduziu o povo de Israel à escravidão. Além de mandar matar todos os primogênitos, ele reduziu o povo de Israel à escravidão. Para quê? Para impedir que o povo de Israel crescesse, porque ele tinha medo que o povo de Israel tomasse o poder, assumisse o poder, desse um golpe de Estado, vamos dizer assim, e assumisse o controle do Egito. Então, nesse cenário que nasce Moisés. Só que Moisés mais tarde vai descobrir que ele não é um egípcio.
ele é na verdade um hebreu. E todo o seu povo está sendo feito escravo pelo faraó, que ele considera ser seu pai da sua família. E num dia em que ele vai visitar os hebreus, fora dos palácios egípcios, né? Ele vai ver ali um egípcio maltratando um hebreu, um compatriota seu, e ele não vai gostar, e ele vai matar o egípcio para defender o judeu. E aquilo vai acontecer em público. E ele com medo, né, porque muitas pessoas viram aquilo acontecer, ele com medo, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele vai fugir para os desertos, e a palavra de Deus diz que ali, depois de muitos anos, Deus vai chamá-lo para uma missão. Deus vai chamá-lo para libertar o povo de Israel da escravidão. Então veja, no Egito, o povo de Israel já experimenta a primeira perseguição, a primeira tribulação, né? Já faz parte da profecia de Zacarias capítulo 1, dos 4 chifres, né? O primeiro chifre a se levantar contra o povo de Israel é justamente o Egito, quando reduz o povo de Deus à escravidão. E a Bíblia diz que Moisés agora vai, né, ao Egito, se juntarão e conseguem, por meio de sinais, né, poderosos, libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, o Egito já é o primeiro chifre de Zacarias capítulo 1. Repito, chifre na Bíblia, nas profecias, simbolizam poder, simbolizam reis de reinos, de nações, reis de grandes impérios. E o primeiro grande império que se levantou contra o povo de Israel, o primeiro grande reino que se levantou e humilhou o povo de Israel, foi o Egito, o reino do Egito, que fez com que o povo de Israel se tornasse escravo, se tornasse humilhado. Então, depois que o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, eles vão para o deserto, e depois do deserto, por meio de Josué, eles vão tomar posse da terra prometida, terra de Canaã. Ali na terra de Canaã, eles vão formar o seu próprio reino, o reino de Israel, com Saul e depois com Davi. Israel vai ser um reino grande, independente, um reino poderoso nos tempos de Davi, né? O reino unido de Israel. Depois Davi vai morrer e Salomão vai assumir o controle do reino. Sob Salomão, Israel se torna um reino poderoso, um reino grande. Mas diz a palavra que com a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2. 10 tribos foram para o norte, formando o reino de Israel ao norte, e 2 tribos ficaram no sul, dando origem ao reino de Judá no sul. Então, o povo de Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. O reino do norte caiu nas mãos dos assírios. A palavra de Deus diz que o império da Assíria derrotou o povo de Israel e anexou as terras do reino de Israel ao norte ao seu império. E diz a palavra que os assírios expulsaram os israelitas das suas terras. Eles foram deportados para outras terras, outras regiões do Império Assírio. É por isso que a palavra de Deus diz em Zacarias. A palavra de Deus diz que os chifres, né, em Zacarias, a palavra de Deus diz os chifres, quando o profeta pergunta quem são esses, né?
O que é isso? Versículo 19. Aí responde, ó, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Então, o reino de Israel, ele vai ser disperso. A Síria vai dispersar, vai expulsar o povo do reino do norte das suas terras, de maneira que agora os judeus, né, os israelitas do reino do norte, são impedidos de habitarem na sua terra e são levados para as outras regiões do Império Assírio. Então, já é o segundo chifre. O Egito, o primeiro chifre, a Assíria já é o segundo chifre, que vem para dispersar, para humilhar o povo de Israel. E o Império Assírio conseguiu derrotar o reino de Israel do norte, mas não conseguiu derrotar o reino de Judá ao sul. O reino de Judá ao sul permaneceu ainda por mais algum tempo, mas veio cair pelas mãos do Império da Babilônia. Você conhece a história, você sabe, lá em Jeremias, Daniel, Ezequiel, você sabe que o rei Nabucodonosor, ele entrou em Judá, destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo, incendiou as muralhas de Jerusalém e levou todo o povo de Israel cativo para a Babilônia. O povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Então, a Babilônia já é o terceiro chifre. O terceiro chifre que se levanta contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém, para dispersar o povo de Deus, para humilhar o povo de Deus. Já é o terceiro. Zacarias viu 4 chifres. Do Egito, passando pela Síria e a Babilônia, nós já falamos de 3. E justamente no período de Zacarias, Israel está sob domínio do 4º chifre, que é o reino da Pérsia. A palavra de Deus diz, até Daniel profetizou isso no capítulo 5, quando o rei Belsazar da Babilônia deu aquela festa e bebeu vinho, bebidas alcoólicas nas taças consagradas do templo que o rei Nabucodonosor tinha saqueado, o rei Nabucodonosor saqueou o templo. Então o rei Belsazar, rei da Babilônia, usou aqueles utensílios para beber vinho naquela grande festa que ele estava dando. Aí você diz a palavra, você sabe, o rei viu aquela mão escrevendo na parede e diz Daniel que aquelas palavras significavam, olha, pesado foste na balança e achado em falta. Hoje mesmo você vai perder o seu reino. Hoje mesmo a Babilônia vai ser entregue aos persas. E diz a palavra que naquela mesma noite os persas vieram e assumiram o controle da Babilônia e do mundo. Então veja, a Pérsia já é o 4º chifre, porque agora, assumindo o controle da Babilônia e do mundo, eles assumem também automaticamente o controle das terras de Israel. Você está compreendendo? Esses 4 chifres são 4 reinos que assumiram controle, domínio sobre o reino de Israel. Por que Zacarias vê justamente 4 chifres? Porque na época dele, na época que ele estava escrevendo o livro, a Pérsia era o 4º chifre. Você compreende ou não? A Pérsia era o 4º reino a ter controle sobre o povo de Israel. Muitas pessoas pensam que esta profecia aqui de Zacarias diz respeito a norte, sul, leste, oeste, porque se refere a 4.
se refere aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Enfim, né? Muitas pessoas não têm a compreensão sobre esta palavra, mas Deus está revelando agora nos últimos tempos o que vem a significar esta profecia, porque ela diz respeito também aos tempos atuais e aos tempos futuros, ao final dos tempos, né? Então agora o profeta Zacarias está diante do 4º chifre, ou seja, ele está vivendo, o povo de Israel está vivendo no período do 4º chifre, que é o Império Persa. Por isso que Deus falou, olha, esses chifres são os chifres das nações que vieram para dispersar Israel, Judá e Jerusalém. Então, os chifres vieram, ou seja, os chifres já são história passada. Os chifres já são história passada no processo de purificação, vamos dizer assim, do povo de Israel. Certo? Lembrando que essas nações foram autorizadas por Deus a fazerem isso com o povo de Israel por causa justamente do endurecimento do coração do povo judeu. Porque eles não ouviram a palavra, porque eles não guardaram os mandamentos, Deus levantou nações para persegui-los, para os expulsarem da sua terra, para ter domínio sobre eles, para que com isso eles possam se arrepender dos seus maus caminhos e se achegarem ao próprio Deus, certo? Então agora o povo de Israel está diante do 4º chifre e Deus vai mostrar agora 4 ferreiros. Deus vai mostrar 4 ferreiros. Você veja que coisa maravilhosa, que coisa forte isso aqui, né? Depois de Deus ter explicado o que significavam os chifres, né, que são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém, aí no versículo 20 fala: o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses chifres, estes ferreiros, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Então, veja que agora Deus já coloca os ferreiros num ponto futuro. Eles vêm para amedrontar os chifres, eles vêm para derrubar os chifres das nações. Então já é uma ação futura, ao passo que os chifres são chifres que vieram para espalhar Israel, Judá e Jerusalém, ou seja, ficou no passado. E agora Zacarias está no período do último chifre, que é o Império da Pérsia. Então agora Deus está prometendo levantar mais 4 reinos. Esses ferreiros são também reinos. O que é um ferreiro? O ferreiro é aquele homem, aquele profissional que trabalha com ferro, moldando ferro, né? Colocando ferro no fogo, batendo com marreta, né? No ferro sob uma bigorna, moldando de maneira que ele tem o poder de moldar o ferro e fazer o que quiser com o ferro, né? Isso é o ferreiro. Deus usa a imagem do ferreiro justamente por causa disso. Porque os próximos reinos, né? O próximo reino, ele irá justamente pegar este chifre e destruir esse chifre, né? Ele vai derrubar este chifre. É só a gente procurar na história qual foi o próximo reino que governou sobre o povo de Israel na história após a Pérsia. Se você for ler as profecias de Daniel, você vai perceber que
o próximo reino a assumir o controle do mundo e das terras de Israel foi o reino da Grécia. Foram os gregos, primeiro com Alexandre, né, o Grande, que derrotou os persas. Isso está até registrado na profecia de Daniel, capítulo 8. Em Daniel 8 você vai ver lá a batalha dos gregos contra os persas, onde os gregos se saíram vencedores. Então, a palavra mostra 4 ferreiros. O primeiro ferreiro é o reino da Grécia. O reino da Grécia assume o poder de destaque mundial e assume o controle dos judeus, né? Os israelitas, os judeus, agora passam a ser província, né? Vassalos do Império Grego, certo? Você também não deve se esquecer que durante o Império Persa, os judeus tiveram autorização para retornarem para suas terras. Não foi isso? Através do decreto de Ciro e depois Artaxerxes, eles autorizaram o povo de Israel retornar para a sua terra. É nesse processo que você vai ver ali Neemias, né? Esdras, os profetas Ageu, o próprio Zacarias, né? Que vão estar incentivando ali Zorobabel, Josué, o sacerdote, a reconstruir o templo, né? O segundo templo. É nesse processo aí, quando os persas autorizam o povo de Israel a retornarem para suas terras, certo? Então, depois que os persas caem, quem assume o controle mundial é o reino da Grécia. O reino da Grécia é o primeiro ferreiro. Você compreende isso ou não? O Império Grego é o primeiro ferreiro a destruir o chifre das nações. E qual chifre que ele destrói, que ele quebra? O chifre persa. O reino da Pérsia cai para a Grécia e a Grécia assume agora o controle mundial e o controle, o domínio, né, vamos dizer assim, do povo de Israel, porque o povo de Israel não tem mais independência. O povo de Israel não vai ser mais um povo independente como era nos tempos de Davi e como era nos tempos de Salomão, de Saul. Agora o povo de Israel vai ser sempre vassalo, vai ser sempre província, vai ter sempre que pagar tributo a algum reino, a algum império. Agora, ele está sob domínio grego. Em princípio, os gregos não vão tratar mal os israelitas, né? Vão autorizar o culto, vão dar liberdade religiosa, enfim. Mas, depois que Alexandre o Grande morre, e o reino da Grécia é dividido em 4, né? Você deve saber que o Alexandre não deixou descendente, Alexandre o Grande não deixou descendente, e quando ele morreu, aquele vasto império grego foi dividido entre seus 4 generais, certo? Dos 4 generais, 2 deles, ou pelo menos a dinastia deles, né, ficaram ali na fronteira da terra de Israel. Israel estava no meio da dinastia grega que assumiu o controle do Egito e da dinastia grega que assumiu o controle da Síria e daquela região da Ásia, que foi a dinastia Seleucida, né? Israel estava ali no meio. Estava no caminho ali entre os dois. Toda vez que tinha uma batalha entre os 2 reinos, Israel estava ali no meio. E é justamente nesse contexto é que um imperador chamado Epifânio, né? Epifânio IV, vai justamente nessa batalha contra o reino do sul, né? Reino do norte contra o reino do sul, que é o reino do Egito contra o reino da Síria, Israel está no meio. É nesse contexto que Epifânio
vai entrar na terra de Israel, vai tratar mal os judeus, vai assolar, né, o povo de Israel, vai fazer uma coisa terrível, que é sacrificar um porco dentro do templo, né? O que a Bíblia vai chamar de desolação, né? Abominação desoladora. Então, Antíoco, né? Antíoco Epifânio, ele vai justamente perseguir o povo de Israel, ele vai impor, né, o pensamento grego ao povo de Israel, vai tirar a liberdade religiosa de Israel, vai fazer cessar o sacrifício, vai impedir o culto e vai dedicar o templo sagrado de Jerusalém ao deus grego, né? Zeus. Isso é abominação desoladora, né? Então, durante o período grego, Israel passou o seu pior momento sob o domínio de Epifânio, né? Este rei da dinastia Seleucida. Então, os gregos agora que aparecem, que surgem no cenário como o ferreiro, né, que vai destruir o chifre da Pérsia, agora eles próprios se tornam um chifre através de Epifânio, né? Eles que eram ferreiro agora vão se tornar um chifre, porque eles vão tratar mal, vão perseguir, vão matar, vão humilhar o povo de Israel, vão impedir o culto, os sacrifícios, vão profanar o templo. Agora se tornam um chifre. E agora Deus vai levantar um novo ferreiro. E qual vai ser esse novo ferreiro? O novo império que vai surgir, que vai ascender, né, no cenário mundial, que é Roma. O Império Romano vai ascender no cenário mundial, vai derrotar os gregos e vai assumir o controle do mundo e dos judeus. Vai assumir o controle mundial e das terras de Israel. O povo de Israel vai passar a ser vassalo, vai passar a ser província dos romanos. O povo de Israel vai passar a ser pagador de tributo para os romanos. Sob o período romano, o povo de Israel também gozou de liberdade religiosa, né? Antes de o Império Romano assumir o poder, diz a história que o povo de Israel se rebelou contra Antíoco Epifânio, né, o imperador grego, se rebelou, né, com a revolta dos Macabeus, né, a dinastia dos Macabeus. Se juntaram os judeus e conseguiram libertar o povo de Israel do domínio de Antíoco Epifânio. Purificaram o templo, retornaram os sacrifícios, retornaram com o culto, né? E o povo de Israel gozou de um pequeno período de independência até que os romanos assumem o controle mundial. Assumindo o controle mundial, os romanos vão também assumir o controle da Palestina, né? Que não era chamado de Palestina, mas eu já vou entrar nesse assunto. Os romanos assumem o controle das terras de Israel. É nesse contexto aí que entra Herodes, né? Herodes vai ser aquele rei o rei colocado ali pelos romanos, né, na Judéia. Herodes ele vai reformar o templo, né, o templo de Israel que aparece nos filmes de Jesus, né,
Não é o templo original lá de Zorobabel, Josué. O rei Herodes ampliou aquele templo, né? Ele fez muralhas grandes em redor do templo. Quando nós vemos hoje os judeus orando no Muro das Lamentações, aquele Muro das Lamentações não é propriamente dito o muro do templo, mas são as muralhas em redor do templo que o rei Herodes fez para ampliar, para embelezar o templo de Jerusalém. Ele fez aquilo para ganhar, obviamente, apoio político, né, dos judeus. E os judeus gozaram de muita liberdade religiosa durante o período dos romanos. É nesse cenário que vai nascer o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus vai nascer no período romano. Repito, os romanos aqui estão sendo o ferreiro, né? O segundo ferreiro. Ou seja, 4 chifres, depois os gregos e agora os romanos. Então já tem 6 nações. Já 6 nações assumindo o controle de Israel. Aí você pega essa informação, 6 nações assumindo o controle de Israel. Se você associar isso a Apocalipse, fica muito fácil você compreender o que vai ser o reino da besta, né? O que vai ser o anticristo. Numa outra oportunidade eu vou trazer aqui um estudo sobre isso, né? O reino da besta, o anticristo. Porque são 6 nações, né? Agora com a ascensão do Império Romano, são 6 nações que assumem o controle do reino de Israel. Em Apocalipse, o que João vai ver? Uma besta de 7 cabeças. Eu vou só resumir aqui. Não vou entrar no contexto do Apocalipse não, senão vai embolar. Mas, deixa eu beber uma água aqui, só um minuto. Mas o que João vai ver? Uma besta de 7 cabeças. Preste atenção, 7 cabeças. Só que o anjo vai falar para João, olha, as 7 cabeças que você está vendo, 5 delas já caíram. Uma existe. A 7ª ainda não chegou, mas quando chegar vai durar pouco. E a besta que você viu é o 8º rei. Então veja, 7 cabeças, 5 já caíram, uma existe. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu justamente no período romano. A cabeça que o anjo diz para João, ó, uma existe, é justamente a cabeça romana, Império Romano. Império Romano. Porque são 4 chifres e mais 4 ferreiros, fazendo um total de 8. 8 nações. 8 nações terão que ter controle sobre o povo de Israel. 8 nações terão que ter domínio sobre o povo de Israel para, após isso, vir o Senhor Jesus e inaugurar o reino eterno. O Senhor Jesus não virá sem que o 8º império assuma o controle de Israel. Certo? Jesus só vem após os 8 reinos assumirem o controle de Israel. Durante o período romano, nos tempos que Jesus nasceu, Roma era a 6ª cabeça. Era o 6º reino. O segundo ferreiro. 4 chifres já haviam passado. Um ferreiro havia se levantado, que era a Grécia, e agora o segundo ferreiro. 4 mais 2, 6. 6 reinos no período de Jesus, na época de Jesus, né? 6 reinos haviam assumido controle sobre o povo de Israel. Isso significa que precisaria vir ainda mais um reino, que em Apocalipse o anjo falou, 7º ainda não chegou. Quando chegar, vai durar pouco. E ainda depois do 7º tem que vir mais outro,
Porque o anjo disse para João: a besta que você viu que não era, mas volta a ser, ela é o oitavo rei. O oitavo rei. Compreende? A besta que você viu, ela mesma é o oitavo rei. Por quê? Porque na matemática de Deus, 8 reinos têm que ter controle sobre os israelitas. Por que Deus estabeleceu isso? Eu não sei. Deus quer assim, Deus está trabalhando desta maneira. Deus quer que 8 nações assumam o controle, o domínio do povo de Israel, para após isso, Jesus voltar e inaugurar o seu reino que nunca mais terá fim. Não será passado para mais ninguém. Será um reino eterno. O reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus nasce nesse contexto aí. Roma é o segundo ferreiro que vem para destruir o chifre grego. Certo? E agora, o Império Romano, o que vai acontecer? O Império Romano vai, por exigência dos fariseus e dos judeus, crucificar o Senhor Jesus. E mais tarde, os judeus vão se rebelar contra os romanos, e os romanos irão dispersar o povo de Israel. Tá vendo? O povo de Israel vai se levantar contra os romanos, os judeus, né, vão se levantar contra os romanos no ano 70 depois de Cristo, vai haver uma rebelião, porque eles vão querer a sua independência, vão tentar fazer ali uma guerra de independência. Por isso que os fariseus quiseram crucificar o Senhor Jesus, porque eles pensaram que o Messias viria para restaurar o reino de Israel. Eles pensaram que o Messias, né, o Senhor Jesus, viria para acabar com o domínio romano sobre os israelitas, acabar com a escravidão, vamos dizer assim, né, dos israelitas sob o domínio romano. Então eles acharam que Jesus veio para isso, para juntar um exército, né, liderar um exército, guerrear contra os romanos e declarar a independência. Mas Jesus não veio para isso, na sua primeira vinda pelo menos, né? Jesus veio para trazer uma libertação espiritual, a libertação do pecado. Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas não libertar do Império Romano, libertar do pecado, libertar da desobediência, libertar da morte espiritual. Mas os judeus não entenderam isso, e também muitos hoje também não entendem. Muitos até cristãos também não entendem, porque acreditam que Jesus veio trazer um reino mundano, né? Muitas pessoas estão esperando que o Brasil seja também um país cristão, seja um país convertido, e que aqui seja um reino espiritual. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio escolher um povo, né, selecionar uma igreja dentre todas as nações e formar um povo, um reino espiritual, certo? Então os judeus pensaram que Jesus veio para libertá-los do jugo romano, e por isso crucificaram o Senhor, certo? E mais tarde os judeus então quiseram lutar pela sua independência e foram derrotados no ano 70 depois de Cristo, né? Tiveram o seu templo destruído. Os romanos destruíram tudo, né? Só deixaram aquela parte do Muro das Lamentações que nós vemos hoje, né? Nos quadros, nas fotografias, nos vídeos, aquele muro onde os judeus ficam ali orando. Aquilo ali é o que os romanos deixaram do templo, porque o povo de Israel se levantou, se rebelou contra eles, e eles mataram muitos judeus. Mais tarde ainda houve uma segunda revolta no ano 135 aproximadamente, e os romanos então expulsaram de vez
os judeus daquela região. Região essa, por sinal, que não era conhecida como Israel, né? Na época de Jesus, na época do Novo Testamento, Israel não era conhecido como Israel, era conhecida como Judéia, né? Por isso que Jesus falou, olha, vocês vão ser testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, né? Vocês vão ser minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Porque aquela região em que os judeus habitavam, na época de Jesus, não era mais conhecido como Israel, era conhecido como Judéia, como Samaria, era conhecida como Galileia, porque os romanos dividiram aquela região de Israel em 5, se não me engano, 5 províncias administradas pelo Império Romano, cada uma com um governador, né? Tinha o Pôncio Pilatos na Judéia, tinha o rei Agripa em outro lugar, tinha o rei Herodes em outro lugar. Então eram regiões administrativas sob controle do Império Romano. Não era mais Israel, não existia a terra de Israel na época de Jesus. Existiam regiões administrativas naquela região que os romanos dividiram, né? Judéia, Samaria, Galileia e outras duas que eu não estou me recordando agora. Então o que os judeus fizeram? Se levantaram contra Roma em busca da sua independência e caíram nas mãos dos romanos e foram expulsos da sua terra, o que ficou conhecido como a diáspora, né? A diáspora. Então, o povo de Israel foi expulso da sua terra e se espalharam pelo mundo. Tá certo? E os romanos mudaram o nome daquela região para Palestina. Toda aquela região que estava dividida em 5 províncias, né, que correspondia à terra de Israel, agora os romanos vão dar o nome de Palestina, que em latim, né, é Filistia, em homenagem aos filisteus, justamente em vingança ao povo de Israel, porque os romanos sabiam da batalha, né, da briga, da desavença que havia entre judeus e filisteus. Então, para ferir o orgulho dos judeus, os romanos batizaram aquela terra de Palestina, que é Filistia, terra dos filisteus, para ferir o orgulho dos judeus. É por isso que hoje nós conhecemos aquele lugar como Palestina. Não existia um lugar chamado Palestina, um lugar histórico, milenar chamado Palestina. Nunca existiu. Foram os romanos que deram o nome daquela região toda, né? Toda aquela região de Israel que estava sob domínio romano, depois que os romanos expulsaram os judeus das suas terras, aquela região foi batizada de Palestina, certo? Então, por causa desta guerra, desta batalha e desta matança que os romanos impuseram aos judeus, agora os romanos deixam de ser um ferreiro e passam a ser um chifre. Então veja, os 4 ferreiros, né, em sucessão, né, eles vêm, destroem o chifre da nação e passam a ser o império dominante. Depois eles mesmos se tornam o próximo chifre. Depois deles vem outro ferreiro, quebra esse chifre e se torna o império dominante. E se torna depois o novo chifre. E assim sucessivamente até chegar o 8º reino. O 4º ferreiro, o 8º reino, né? Você veja que a Bíblia, a palavra de Deus, por estar concentrada em Israel, a Bíblia praticamente ignora, né, grandes reinos mundiais que surgiram ao longo da história, né? Surgiram grandes reinos, não existiu só
a Roma, a Babilônia, a Síria. Não, grandes outros reinos surgiram na história, né? O Império Russo, né? Que foi um grande império, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Francês, né? Foram grandes impérios, Império Inca, grandes impérios, mas que não são citados na Bíblia. Por que não são citados na Bíblia? Porque não tem relação com o povo de Israel. Né? Império japonês, grandes impérios surgiram no mundo ao longo da história. Mas eles, por não terem relação com o povo de Israel, eles são ignorados na Bíblia. A Bíblia só foca nos impérios que tiveram relação com o povo de Israel. Que relação? Escravizaram, expulsaram o povo de Israel, tiveram domínio sobre o povo de Israel, dispersaram o povo de Israel. Certo? Então são nesses impérios que a Bíblia se concentra, são nesses reinos que a Bíblia se concentra, porque são esses reinos que interessam para a narrativa bíblica, porque eles têm relação direta com o povo de Israel. Então agora os romanos são o chifre e vão precisar de um próximo ferreiro, né? Mais um ferreiro terá que se levantar para destruir esse chifre. Só que em Apocalipse a palavra vai dizer que o sétimo reino ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco. Ou seja, a gente conhece até o sexto reino, a gente conhece até o segundo ferreiro. O terceiro ferreiro e o quarto ferreiro não nos é revelados, porque o terceiro ferreiro é justamente o sétimo reino, a sétima cabeça lá de Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17, né? Onde João viu uma besta de 7 cabeças, e o anjo falou, as 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que você viu, ela mesma é o 8º rei. Então, o terceiro ferreiro é a 7ª cabeça lá da besta de Apocalipse. E esta cabeça, este reino, ainda não tinha chegado quando João escreveu o Apocalipse, né? Só conhecia o Império Romano, porque o anjo falou, 5 já caíram, um existe. Esse um que existe era o Império Romano, que era o reino que estava em vigor ali no momento em que o Apocalipse estava sendo escrito. Mas a 7ª ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Ou seja, o próximo reino nós não sabemos qual é, pelo menos a Bíblia não revela. Porque quando ele chegar, ele deveria durar pouco. Durar pouco como assim? Durar pouco como? O 7º reino seria um reino que deveria ter um domínio pequeno sobre o povo de Israel. Essa duração, a Bíblia se refere à duração do domínio dele sobre Israel. Ou seja, eles têm que durar pouco no controle de Israel. Eles têm que dominar por pouco tempo o povo de Israel. Certo? Depois que eles dominarem o povo de Israel por pouco tempo, aí virá o 8º rei, o 4º ferreiro. Certo? Está tudo aí conectado. Zacarias capítulo 1, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, Daniel capítulo 2, né? O sonho de Nabucodonosor. Depois, numa próxima oportunidade, eu vou trazer aqui Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, né? Você lembra? Cabeça de ouro, né? Os braços, os peitos de prata, os quadril e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés misturados com barro e com ferro, que tinha 10 dedos. Estes pés misturados com barro e ferro é o reino da besta, que tem 10 chifres, conforme Apocalipse capítulo 17.
Esses 10 chifres são 10 reis, certo? Então, este reino da besta é o 8º rei, o 8º reino que deve ter domínio sobre os israelitas. É o 4º ferreiro. Depois dele, só Jesus, né? Jesus irá descer, irá derrotar esse reino da besta, o anticristo, e irá inaugurar o reino eterno. É por isso que em Daniel capítulo 2 diz que uma pedra cortada do céu, sem auxílio humano, e essa pedra bate no pé da estátua e destrói toda aquela estátua. Né? O pé da estátua é o último reino, o reino da besta, o 4º ferreiro, certo? Essas profecias têm ligação também com Daniel capítulo 7, aqueles 4 animais que ele vê se levantando do grande mar, né? O 4º animal, o último, né? É muito forte, muito poderoso, destrói as nações, tem 10 chifres. É o 4º ferreiro. É aquele reino dos pés da estátua de Nabucodonosor. É justamente o 8º rei lá de Apocalipse, o reino da besta, certo? Então, é assim que se interpreta essa profecia de Zacarias, capítulo 1, versículo 18. Os 4 chifres e os 4 ferreiros. Os 4 chifres são os 4 reinos que haviam dominado sobre o povo de Israel até a profecia aqui de Zacarias. Ou seja, o Egito, a Assíria, a Babilônia e a Pérsia. Você veja que a Bíblia é tão... né? Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que nos dá justamente a localização no tempo em que Zacarias escreve a profecia. Zacarias escreve a profecia justamente no período do rei Dario, o rei persa. Se Zacarias tivesse escrito a profecia num outro período, já não seria essa a interpretação. Se ele tivesse escrito a profecia num período babilônico, ou num período romano, não seria essa a interpretação. Mas como ele localiza a gente no tempo, né? Rei Dario, a gente sabe que é a Pérsia. Então esses 4 chifres são os persas, os babilônios, os assírios e os egípcios. Os 4 ferreiros são os 4 impérios que virão a seguir. A Grécia, a Roma, a 7ª cabeça, lá de Apocalipse, e o 8º rei, que é a besta, o reino da besta, que será o último reino humano. E depois disso, o Senhor Jesus voltará para implantar o seu reino eterno. Certo, queridos? Por que Deus usa essas simbologias? Querido, é porque Ele quer que seja assim. Deus poderia muito bem falar, Zacarias, isso aqui é o reino do Egito, é o reino da Síria, o reino da Babilônia, é a Pérsia. Depois disso aqui, vai se levantar a Grécia. Não, mas Deus não faz assim. Deus não entrega as coisas mastigadas, né? Tem gente que quer as coisas mastigadas. Tem gente que quer uma banana e quer a banana descascada ainda. Deus não faz isso. Deus quer que você busque. Deus quer que você busque em oração, em jejum, pelas madrugadas. Deus quer que você cave aqui na palavra de Deus, né? Deus quer que você cave, Deus quer que você procure, como aquele homem que está garimpando a terra em busca de ouro, em busca de pedras preciosas. Assim, Deus quer também que a gente cave na palavra, procure, busque, para só assim a gente ter o entendimento das coisas. Deus fala assim mesmo, por meio de alegorias, por meio de símbolos, né? Você veja Apocalipse. A palavra Apocalipse é revelação. Revelação das profecias. De todas as profecias que Deus entregou para os profetas, está tudo revelado em Apocalipse. Só que está revelado de maneira alegórica. Está revelado por meio de símbolos. Deus não chega assim e fala, Deus não chega e fala, isso aqui, é o Egito, tá? Que vai fazer isso aqui vai ser Roma, isso aqui vai ser a Grécia. Não. Deus usa animais, Deus usa objetos, Deus usa um monte de coisa para nos mostrar
o cumprimento das profecias. Mesmo que a gente não entenda, mas uma coisa é certa, vai se cumprir, tá certo? Vai se cumprir. Então, espero que você tenha entendido esta palavra. Você não falo isso para me engrandecer, me envaidecer. Eu falo até com tristeza no meu coração, porque você não encontra essa interpretação, seja nos rodapés das Bíblias de estudo, seja em sites, né, de estudo bíblico, ou vídeos. Não há essa explicação, porque justamente é uma passagem difícil, de difícil compreensão. Difícil compreender esta palavra aqui de Zacarias, capítulo 1, versículo 18. Né? Os 4 chifres e os 4 ferreiros. Muito difícil. É por isso que as pessoas pensam que são a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste, os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque é difícil compreender. Mas hoje Deus revelou a você do que se trata esta profecia. Eu vou ficando por aqui. Obrigado você que nos acompanhou, né, durante esta live, e em breve nós retornaremos para estudar aqui outro assunto. Você que passou por aqui, está aqui até agora, né? O Luciano está aí, ó, Deus abençoe, a Juscelia, Anderson Roberto, Nádia Rodrigues, todos vocês que estiveram aí presentes, espero que vocês tenham compreendido esta palavra, certo? 4 chifres são os 4 reinos que tiveram domínio sobre Israel quando a profecia de Zacarias foi escrita. Os persas, os babilônios, os assírios e os egípcios. Os 4 ferreiros são os reinos que viriam a seguir: a Grécia, Roma, a sétima cabeça lá de Apocalipse, e o 8º rei, que é o reino da besta. Então, resumindo, 8 impérios, 8 reinos têm que dominar sobre os israelitas para que Jesus volte. Será que isso já está acontecendo? Deixa isso aí para você meditar, porque se isso já estiver acontecendo, Jesus está mais próximo do que nunca. Certo, queridos? Vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários que estudo você gostaria que a gente fizesse aqui numa live. Deixa aí nos comentários. Diz aí para mim o que você entendeu sobre esta palavra, se ficou claro, se você concorda também, né? Porque de repente alguém pode não concordar. Deixa aí nos comentários o que você interpreta sobre esta passagem. Se você concordou, deixa aí também nos comentários, tá bom? Eu vou encerrando aqui a live, querido. Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.